Então, nós vamos começando nossa live, que é sobre a questão da teoria de educação, né? Eu coloquei para vocês até uma citação da Charlotte que eu gostaria de reler, para que a gente comece, né, de algum ponto, nossa reflexão. E ela diz assim, que nós não recebemos as tábuas das leis educacionais, né? Não tendo recebido as tábuas da nossa lei, recorremos a Froebel ou a Herbart. Ou, se pertencemos a outra escola, a Locke ou a Spencer. Mas não estamos satisfeitos, há um descontentamento. Será esse um descontentamento divino? Paira sobre nós e seguramente deveremos elogiar uma filosofia educacional viável e eficaz como um livramento de grande perplexidade. E é sobre esse ponto que eu quero falar com vocês, né? Como eu tenho tentado insistir aqui nas nossas lives, perplexidade, para quem não sabe, é confusão, né? Então, muitas vezes a gente usa perplexo fora do contexto, né? Eu tô muito perplexo, como se não é somente uma questão de estar assustado ou espantado com alguma coisa, é realmente algo que deixa a gente confuso, sem saber, sem compreensão do que está acontecendo, né? Então, ela diz que o uso de uma lei educacional que seja realmente unificada e viável, ela faz com que a gente seja livrado dessa confusão, né? Dessa situação de perdido mesmo, de não saber o que está acontecendo. Então, como eu estava falando, antes de explicar o que é perplexo, né? Tem uma musiquinha aí ao fundo, é o despertador do meu marido, mas agora eu não posso ir lá desligar. Então eu peço desculpa para vocês. Eu tenho insistido com vocês que a filosofia, o livro da Charlotte, os livros da Charlotte, toda essa teoria educacional, esse método educacional que a Charlotte desenvolveu, ela não abrange apenas as crianças, né? Isso foi o tema da nossa primeira live. Não abrange apenas nossas crianças, ela abrange todas as pessoas. Dentro de um contexto cristão, né? Então, ela traz uma filosofia, uma teoria educacional cristã para todas as idades. E quando ela fala que essa teoria educacional que ela propõe, né, nesse livro Educação no Lar, é uma teoria que tenta ser, né, dentro das limitações dela, ela argumenta, uma teoria de educação viável e eficaz, o que ela está trazendo para a gente é exatamente algo que abrange toda a nossa vida e não apenas uma esfera limitada ali, como costuma ser o campo educacional, né? Por isso eu quero ler para vocês uma outra partezinha aqui, logo depois, no próximo parágrafo, que eu tô lendo na página 10. No próximo parágrafo, ela traz mais ou menos o que nós devemos esperar dessa filosofia, né, dessa teoria de educação. E ela diz que tal teoria da educação não precisa temer chamar-se sistema psicológico, deve estar em harmonia com os movimentos de pensamento de sua época, deve considerar a educação não como um compartimento fechado, mas como sendo parte da vida, tanto quanto o nascimento, o crescimento, o casamento ou o trabalho, e deve deixar o aluno ligado ao mundo em muitos pontos de contato. Então, o que a filosofia de educação da Charlotte Mason propõe é exatamente ser parte da nossa vida, né? Não ser um campo categorizado, não ser um compartimento separado, né? Ali aqui a gente tem a caixinha da educação, ali a gente tem a caixinha da diversão, do entretenimento, daqui a gente tem a caixinha da religião. Não é isso. O que ela está falando é que nós devemos ter uma teoria que unifique as coisas, né? Uma educação que unifique as coisas. E é isso que a própria escritura fala, né? Para nós estarmos em busca de uma vida que seja integralmente vivida para Deus. E a educação entra exatamente nesse aspecto. Ela não deve ser um compartimentozinho na nossa vida, mas ela deve ser
parte, né? Ali ela deve permear toda a nossa vida. Então, em todo momento que nós estamos vivendo, nós deveríamos estar aprendendo ou sendo educados ou nos autoeducando, né? Quando eu estou aqui em casa, na minha sala, a própria atmosfera desse ambiente, ela traz um efeito sobre a minha vida, que é educativo, que é educacional, traz um impacto a longo prazo na vida dos meus filhos, na minha vida, né? E isso, como ela fala aqui, da questão da harmonia com os movimentos de pensamento de sua época, ela está falando muito da questão dos progressos da ciência, em termos de conhecimento a respeito de como o cérebro funciona. Ela traz muito isso pra gente, né? E hoje, por exemplo, nós temos muito respaldo das neurociências a respeito de como a mente aprende por meio do contato com a natureza, de como o cérebro se desenvolve melhor quando nós respiramos um ar mais puro, quando nós descansamos de maneira apropriada, quando nós variamos as nossas atividades de uma maneira apropriada, né, sem desgastar uma parte só do nosso esforço mental. E tudo isso a Charlotte estava preocupada, porque educar não diz respeito apenas a aprender alguma matéria, algum conteúdo, aquela coisa enfadonha da sala de aula. Não, educar vai muito além disso, né? Educar é entender como a mente funciona e trabalhar cooperando com ela para o nosso crescimento, né? E também trazendo, né, envolvendo toda a nossa vida nesse processo. E isso se torna tão natural que, como ela vai dizer posteriormente, eu até já citei isso para vocês, nós não precisamos estar o tempo todo nos esforçando em relação à educação, nem a nossa, nem a dos nossos filhos, né? Porque se torna uma coisa tão natural como a água flui. Como ela costumava dizer, educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida. E isso é a raiz do pensamento filosófico da Charlotte Mason dentro desse contexto educacional, né? E quando a gente pensa em atmosfera, por exemplo, a gente pensa exatamente nisso. No fluir da vida, nós estamos nos autoeducando e nós estamos educando nossas crianças, né? No dia a dia aqui, com as nossas palavras, com os nossos gestos, né? Com o nosso comportamento que nós estamos recebendo essa educação ou transmitindo essa educação. É na estrutura da nossa própria casa, né? É nas coisas que a gente admira, né? As coisas que são belas, agradáveis, é na música que a gente escuta. Tudo isso está exercendo, sim, um impacto educativo sobre nossa vida. Então, a pessoa que vem falar assim, eu assisto programa de televisão, tal, novela, né? Novela das 8, mas eu não sou influenciado por aquelas coisas, não. Eu só assisto só para descansar. Essa pessoa é uma das mais suscetíveis à influência, né? Isso é respaldado cientificamente, inclusive, né? Eu fiz algum tempo estudando psicologia social e a gente estuda exatamente o efeito, né, que as mídias sociais têm. Eu estudei, né, durante esse tempo, o efeito que as mídias sociais, as grandes mídias, né, na verdade, televisão e etc., têm sobre a vida das pessoas. E aquelas que negam o impacto que a programação está tendo sobre elas, na verdade, são as mais influenciadas, né? Essas pesquisas corroboram com esse aspecto. Então, essa é a verdade. A verdade dos fatos é tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós até cheiramos, né? Tudo que os nossos sentidos estão ali alerta para perceber a respeito do mundo, isso está exercendo um impacto educativo sobre as nossas vidas. Adquirindo consciência a respeito disso, nós temos mais ferramentas para nossa própria autoeducação. Se eu sei que tudo que eu vejo exerce um impacto educativo sobre mim, queira ou não, né? E quando eu nego, quando eu acho, não é assim, não. É aí que eu tô mais suscetível, né? Mas quando eu tô presente, né? Eu tô consciente disso, desse impacto que as coisas ao meu redor vão exercer, eu vou de propósito me colocar diante de coisas que de fato valham a pena, né? Aí entra aquele versículo que Paulo fala, né? Tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, seja isso aqui, pensar nisso, falar, né? É assim que nós devemos reger a nossa vida, né? O que Paulo fala é exatamente para a gente se cercar de coisas
que realmente valem a pena serem vistas, serem ouvidas, né? Serem pensadas, serem até cheiradas, né? E tudo que a Charlotte fala é permeado disso, é embebido disso, dessa questão do impacto educacional que todo momento tem sobre nossas vidas. Não só as palavras que a gente escuta, as ideias que a gente ouve, mas as coisas que a gente vê, né? As coisas que estão ali, que a gente percebe com os nossos sentidos, as coisas que nós tocamos. E quando nós pensamos isso, nós estamos muito dispostos, inclusive, a mudar a nossa forma de viver, né? O ambiente em que os nossos filhos estão, o ambiente que nós estamos, né? Eu era uma pessoa, só para concluir essa live, né, com uma reflexão mais pessoal ainda, eu era uma pessoa extremamente pragmática, né? Utilitarista no sentido da organização da casa, é isso que eu quero dizer, né? Contudo, não. Mas, assim, a minha casa, ela tinha aquilo que eu precisava, né? Então, eu preciso de uma estante. Não importa se a estante é bonita ou se é feia, importa que eu tenha uma estante, né? Eu preciso de um sofá para poder sentar. Então, não importa se ele tá combinando com um tapete, o que importa é que eu tenho um sofá para sentar. Então, as coisas dentro da minha casa, elas seguiam um rumo muito utilitarista. Elas existiam a partir do momento e única e exclusivamente para cumprirem uma função dentro da estrutura doméstica, né? E quando... Até a Esther tá rindo aí de mim. Mas era assim mesmo. Quem chegava... Hoje em dia eu tenho mudado, mas é claro que nosso dinheiro tem que acompanhar nessas mudanças. Então eu tenho mudado aos poucos. Mas eu tenho a consciência disso. A consciência de que eu preciso de um ambiente que não seja só isso. Que não seja só uma estante feia, né? Mas que seja uma estante que não só cumpra a sua função de organizar os livros, mas que seja agradável à vista. E a Charlotte não fala para as coisas serem luxuosas, não, para serem caras, não. Ela só fala para a gente ter esse tato de harmonizar as coisas, para a gente apreciar o que é belo, né? Porque isso glorifica a Deus. Deus fez coisas extremamente lindas, o que a gente vê na natureza reflete o nosso Criador, né? E quando a gente olha para cada beleza, para cada detalhe numa flor, né? Até a mais simples ali que o cachorro faz xixi na rua todo dia, ela tem os seus detalhes, né? E por que nós vamos cercar a nossa casa de coisas estragando, de coisas feias, de coisas que não combinam, né? Não precisa ser caro, basta a gente ter esse senso, né? Essa percepção de que as coisas ao nosso redor, elas exercem sim um impacto sobre a nossa vida, um impacto educacional. Enquanto mais nós nos expomos à música, por exemplo, vou falar da música, né, a cultura brasileira, quanto mais nós nos expomos a lixo, né, de funk, de pagode, de sertanejo universitário, quanto mais esse lixo entra pelos nossos ouvidos, mas eu ouço, tá? Eu gosto até de dançar, mas isso não me influencia, não. Mentira, influencia sim. Esse lixo entrando pelos nossos ouvidos vai poluindo a nossa mente, o nosso cérebro e vai moldando, vai educando a gente para achar que a imoralidade é normal, para achar que até as outras coisas, né? A feiura mesmo, achar que a feiura é normal. E coisa feia não é normal, assim. Eu tô falando coisa feia que o homem faz de propósito para enfeiar. Denigre as coisas de Deus, né? Porque Deus é Deus de beleza, Ele é Deus de uma multiforme beleza. Mas é belo, as coisas que Deus cria são belas, né? E quando a gente pega as coisas que Deus cria lá, transforma em uma porcaria de uma música de funk, né? De baixaria, de imoralidade, a gente tá transformando, tá se corrompendo pra uma coisa feia, né? E quanto mais feio a gente se expõe, mais feio a gente vai ficando moralmente falando. Então é isso, que a gente se expõe a coisas belas, a coisas verdadeiras, a gente lembra esse versículo de Paulo, que eu não tô aqui com ele de cor pra falar pra vocês, mas o Google ajuda. Então, que todas as coisas que a gente pensar, que a gente fizer, que sejam virtuosas, é nisso que a gente tem que pensar, que sejam belas, que sejam boas, as coisas que a gente cerca, os nossos olhos, os olhos dos nossos filhos, eles têm que estar expostos a coisas belas, né? Boas obras de arte, coisas maravilhosas. Isso é uma teoria de educação que envolve toda a nossa vida, né? Charlotte estava preocupada com isso, preocupada de que toda a nossa vida fosse voltada a Deus. Uma teoria educacional que unifica, né? Unifica aquilo que é o campo secular
com as coisas de Deus, né? Não deve haver uma separação entre o secular e o religioso. Nós estamos vivendo a nossa vida inteira diante de Deus. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, né? Então que essas coisas sejam boas, belas, virtuosas, que elas reflitam realmente a glória de Deus. É isso, gente. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Eu vi que teve alguém que comentou. Exato, a Marília falou, ser feminina reflete o belo, é isso mesmo, né? Então, nós também temos que buscar isso. É claro que, mais uma vez, nós não estamos falando do exagero, mas nós estamos falando, sim, de ter essa elegância, essa feminilidade, essa beleza que reflete a glória de Deus. É importante, é muito importante. Isso não se trata de dinheiro, se trata de gosto, se trata de zelo, de cuidado, né? De capricho. A Charlotte usa essa palavra, capricho. A Bruna falou que possamos deixar fluir a criatividade para que nossa casa seja cheia de beleza. É isso. Não precisa ser caro, basta capricho, amor. Amor naquilo que nós estamos vendo. É isso, gente. Então, acho que eu já demorei até demais. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Até muita gente nessa hora da noite. Um abraço, então. Amanhã a Mari está com vocês, tá? Boa noite.